E eu gostaria de meditar uma palavra com os irmãos nessa manhã. E ao longo dessa semana, o Espírito Santo, ele esteve ministrando no meu coração sobre em que todos os momentos da nossa vida nós tomamos decisões. Hoje é um dia importante para o nosso país, em que uma decisão ela vai ter impactos. E o fato, muitas vezes, de você se eximir de tomar uma decisão, você pode falar, eu não estou tomando uma decisão, eu não vou fazer nada. Mas o fato de você fazer isso já é uma decisão. Então, algumas pessoas tomam a decisão de agir, outras pessoas tomam a decisão de não agir. Mas o que nós precisamos entender é que todas as nossas decisões, elas geram consequências. E o Espírito Santo, ao longo dessa semana, ele falou comigo sobre esse tema, sobre as consequências das nossas decisões. Então, muitas vezes nós tratamos de uma forma isolada uma situação que nós enfrentamos, algo que está acontecendo, mas muitas vezes isso é consequência de alguma decisão que nós tomamos no passado, de algo que nós fizemos. E o tema que eu intitulei para essa ministração é: você está preparado para as consequências? Isso é uma pergunta muito pessoal, é uma pergunta que só você pode responder. Você está preparado para as consequências? E utilizar esse tema em uma ministração, ele pode parecer um pouco intimidador, mas, como eu disse, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas geram consequências. Então, aqui a intenção não é te intimidar com o que você está vivendo de ruim, de repente é uma consequência de uma decisão ruim. Mas o fato de nós vivemos as consequências, pode ser consequências boas também. Então as decisões que nós tomamos vai impactar se aquilo que nós iremos colher são coisas boas ou serão coisas ruins. Então eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25. A princípio o verso 34, apenas a última parte, a parte C desse versículo. Diz assim: assim Esaú desprezou o seu direito de ser filho mais velho. Eu gostaria que você repetisse comigo a palavra desprezou. Essa é uma palavra muito importante para o contexto da ministração. E agora eu gostaria de ler no capítulo 27, verso 34 até o verso 38. Que diz assim: quando Esaú ouviu a palavra de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de ser filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao seu pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu constituí senhor sobre você e todos os seus parentes, tornei servos dele. E
a ele suprir de cereais e de vinho. Que é que eu poderia fazer com você, meu filho? Esaú pediu ao seu pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Queridos, essa é uma história bastante conhecida, uma história que mostra a consequência de uma decisão tomada, uma decisão errada. E sempre que eu li essa história, sempre que eu ouvi falar dessa história, e muitas das vezes Jacó, ele é colocado como o irmão traiçoeiro, o irmão que ali arquitetou todo junto com a sua mãe, toda uma situação para tomar o lugar do seu irmão, para tomar a bênção que era por direito do seu irmão. Mas aqui entra a palavra que nós repetimos nessa manhã, no primeiro verso, que fez toda a diferença, que explica o contexto dessa história. Justamente o desprezou, que está ali no verso 34. E a história diz que desde o ventre, Jacó e Esaú, eles já se empurravam. Então a gente via ali já uma competição naquela época. Não existia a tecnologia que nós temos hoje. E Rebeca, diz o texto no capítulo 25, verso 23, que Rebeca ela vai consultar ao Senhor o que estava acontecendo, porque que havia aquele reboliço tão grande no ventre dela. E diz o verso 23 que o Senhor diz a ela que 2 nações estavam no seu ventre, e que já desde das entranhas, esses 2 povos, eles se separarão, e um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. E diz no decorrer da história, que na época de dar à luz, descobriu-se que eram gêmeos, então que haviam 2 bebês, e o primeiro a sair foi Esaú. Porém Jacó ele foi tirado do ventre da sua mãe, segurando pelo calcanhar de Esaú. Então ali tinha uma competição braba. A gente vai um pouco contra o que muitos dizem, né? E até um assunto que nós como igreja nós não podemos ser a favor ao aborto, porque uma vida ela é constituída por Deus. E ali no ventre nós vemos que desde o ventre aqueles 2 seres, eles já tinham a sua personalidade, e mais que isso, nós vemos que Deus ele já tinha um plano na vida de cada um deles. Então isso é algo que nós devemos ter muito claro nos nossos valores, algo que nós devemos ter muito claro na nossa vida, no nosso agir como cristão. E diz o texto que ambos cresceram, e começa-se uma nova divisão também. Então diz que Esaú, ele era o queridinho do papai. Então Isaac gostava muito das caças que Esaú trazia e preparava para que eles comessem. E pelo decorrer da história, nós podemos concluir também que Jacó, ele era o queridinho da mamãe, porque a mamãe também ela fez todo ali uma articulação para que Jacó ele recebesse algo que é tão precioso. E naquela época, dentro da cultura, era algo único. E eu gostaria de enfatizar isso nessa manhã. Aquilo que, a bênção que Deus tem para cada um de nós. Nós somos considerados nesse contexto um primogênito. Nós somos considerados nesse contexto um filho único. Então aquilo que Deus tem para cada um de nós é uma bênção única. Então nós devemos nos apegar, nós devemos não deixar com que as circunstâncias, com que a situação, ela venha tirar o valor disso que é tão especial na nossa vida, da bênção que o Senhor deu para cada um de nós. E diz o texto
que certa vez Esaú ele volta da caça e Jacó ele está ali preparando um ensopado, e diz que ele estava muito faminto, ele estava esfomeado. E Esaú pede um pouco daquele ensopado para Jacó, e ali começa uma negociação de algo muito precioso, uma negociação que impactou a vida de Esaú, uma decisão que impactou as gerações futuras, e eles começam a negociar, e Jacó, ele dá um pouco do ensopado, mas em troca da primogenitura, em troca do direito de ser o primogênito. E conforme eu disse, a bênção da primogenitura, ela era concedida ao filho mais velho, e com isso, o filho mais velho, quando seu pai ele falecia, ele assumia todos os direitos que o seu pai tinha. Então, ele administrava todos os bens, ele assumia todos os servos, as servas, e isso era uma posição que era somente do patriarca, era somente do filho mais velho. Hoje nós vemos um pouco desse contexto, se nós analisarmos o contexto de uma realeza, né? Recentemente nós vimos a morte da rainha Elizabeth, então nós vemos que existe todo um contexto, existe toda uma cerimônia, existe todo um ritual, em que o filho mais velho, e aos nossos olhos pode parecer injusto, né? Tem um monte de filho, mas só aquele vai seguir a descendência, só aquele vai receber o reinado, o benefício de ser rei, de comandar. E a primogenitura, ela é algo muito especial. Ela foi algo muito especial, mas ela foi algo que não foi tratado como sendo algo muito especial por Esaú. Esaú, ele troca esse direito, ele troca a bênção da primogenitura, os direitos que ele tinha de ser o primogênito, por um prato de ensopado, por algo tão simples, por algo que é passageiro, algo que você vai comer, vai saciar a sua fome, daqui alguns intervalos menores, mas daqui 1 hora, 2 horas, vão sentir fome novamente. Então, nós vemos aqui o contexto, nós vemos o quão era pequeno aquela ação, diante da grandeza da bênção da primogenitura. E algo tão valioso foi trocado por algo tão simples. Uma bênção que se estendeu por gerações, uma bênção que vem de Abraão, de Isaac. Ela foi estendida a Jacó, mas ela foi trocada por um simples prato de comida. E diz o texto que Jacó, ele se aproveitou da situação de vulnerabilidade, tanto que no texto diz que Esaú, ele chega e ele diz: o que me adianta ter a primogenitura, se eu não vou sobreviver, se eu vou morrer de fome? E aqui nós vemos que, em momentos em que nós estamos vulneráveis, nós devemos estar alerta. Em momentos em que muitas vezes nós estamos fracos, muitas vezes nós sentimos que nos falta o alimento, mas esse é um momento que nós devemos estar alerta. Talvez nessa manhã você se encontre nessa situação, ou aqui ou na sua casa. Talvez você se sinta fraco. Você está aqui contemplando de repente algo muito especial. De repente você olha para a sociedade que está ao seu redor e dá até vontade, você fala: não, tal pessoa vive tão bem, tal pessoa é tão feliz. E são pratos que estão sendo expostos, mas são pratos que
se nós comermos, irá tirar aquilo que é tão precioso, aquilo que Deus deu para cada um de nós. Então que nós não venhamos perder, aquilo que Deus preparou para cada um de nós, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, porque a bênção da primogenitura era uma promessa para o filho mais velho. E Deus, ele tem feito promessas para cada um de nós. Deus, ele tem preparado algo especial, que é único. Assim como a bênção dentro da família, ela era única para o filho mais velho. Deus, ele tem algo muito especial para a minha e para a sua vida. E essa bênção que Deus tem para a sua vida, ela não vai vir por atacado. Ela não vai vir de uma forma, eu vou distribuir 10 bênçãos iguais para aquele grupo de pessoas. Não. Deus, ele te conhece no seu interior. Deus, ele tem algo especial para a sua vida. Então que nessa manhã você saia daqui fortalecido. Que nessa manhã você que está na sua casa, você seja fortalecido. Que as promessas que o Senhor tem feito na sua vida, que nós não venhamos banalizar por um prato de comida. Que nós não venhamos trocar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida por coisas que são tão banais, por coisas que são tão passageiras. Mas que a cada dia nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Que nós possamos saber que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que um simples prato de comida. É muito maior, e nós não iremos morrer, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. Por mais que a situação, conforme nós louvamos nessa manhã, a situação ela se levante, a situação ela seja adversa, que em todo momento nós possamos louvar ao Senhor, que em todo momento nós possamos engrandecer ao nome do nosso Deus, e que nós possamos tomar cuidado com aquilo que ao nosso paladar pode parecer bom, aquilo que aos nossos olhos, a situação ela mostra de repente que um prato de comida vai ser a solução para toda essa fraqueza que você tem enfrentado. Mas não, nós devemos nos apegar na presença do Senhor, nós devemos nos firmar aos pés do Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior do que um simples prato de comida. É muito maior do que aquilo que o nosso olhar limitado, ele pode enxergar. E algo negociado, algo que nós vimos que foi desprezado, ele trouxe uma séria consequência. Então Esaú, ele perde o privilégio da primogenitura. E você conhece a história, assim como Esaú, ele teve as consequências por um desprezo. Jacó também ele sofreu algumas consequências. Então diz a história que Esaú ele fica furioso com Jacó, e Jacó ele sai fugido, ele vai até a casa do seu tio Labão, e ali ele conhece Raquel, e Jacó ele aceita trabalhar por 7 anos em troca de Raquel. E nós conhecemos a história de que na noite de núpcias, Lia é entregue a Jacó. Então nós vemos que Jacó também, ele teve uma consequência. Ele teve uma consequência de uma decisão de ele tomar algo, que a bênção sim, a bênção foi sobre a vida dele, mas ele tomou algo que era por direito do seu irmão. Mas eu não gostaria de ficar nessa manhã apenas em cima de decisões que trouxeram consequências ruins. Nós temos exemplos também, são esses exemplos que nós devemos nos apegar. Apesar dos exemplos de consequências ruins nos trazer um alerta muito grande, isso é importante para nós. É importante para que nós estejamos atentos de que as nossas decisões, se elas forem tomadas de uma forma equivocada, elas trarão consequências, nós iremos colher frutos ruins. Mas um pouco adiante na história, no capítulo 39, um dos filhos de Jacó, e aqui nós vemos a bênção se perpetuando de geração em geração,
em cima de uma bênção que foi concedida, a bênção que estava sobre Abraão, sobre Isaac. Essa bênção, ela chega a Jacó, e no capítulo 39 de Gênesis, já entra na história de um dos filhos de Jacó. Então Jacó teve 2 filhos com Raquel. O primeiro foi José, e José, ele era muito amado de Jacó. Isso causa ciúmes nos seus irmãos, e nós sabemos que os irmãos de Jacó, de José, eles preparam ali toda uma situação, e eles vendem José como escravo, e José, ele é comprado por Potifar, que era o oficial do faraó, e José, ele começa a servir ali na casa de Potifar. E diz o texto que a casa, ela começa a ser próspera, ela começa a ser bem sucedida, e Potifar, ele confia todos os seus bens para que fossem administrados por José. Porém, em determinado dia, diz o texto que José, ele é assediado pela mulher de Potifar, e ele toma uma decisão. José é um jovem homem, aquilo que poderia ser atrativo aos olhos dele, diante de uma situação que ele tinha a confiança, uma situação em que tudo ia bem, uma situação em que aos olhos carnais era uma situação prazerosa, mas José, ele tomou uma decisão, e uma decisão que mudou a vida dele. José, ele toma a decisão de ser fiel a Deus, de ser temente a Deus, e de ser fiel ao seu Senhor, de ser fiel àquele que tinha confiado todos os seus bens, toda a sua casa, para que fosse administrada por ele. E olhando isoladamente, pode parecer que a consequência que veio para José foi uma consequência ruim, mas nós devemos saber que Deus, ele tem um propósito em cima de todas as coisas. Por mais que você tenha a sensação de que você está patinando e não está saindo do lugar, de repente você tem a sensação de que você tem tomado as decisões corretas, mas você só tem se dado mal. Você, assim como José, ele tomou a decisão correta, mas ele foi parar na prisão. Mas eu gostaria de te lembrar nessa manhã que Deus, ele tem um propósito em cima de todas as coisas. Mesmo na situação adversa, mesmo num lugar, numa prisão, mesmo no lugar onde você se sinta injustiçado, Deus, ele está cuidando de você. Deus, ele tem algo maior para a sua vida. E diz que José, ele é colocado na prisão, mas quando nós somos fiéis ao nosso Deus, quando nós somos tementes ao nosso Deus, uma situação adversa, ela se torna uma situação onde nós somos honrados. E diz a história que José, ele conhece ali na prisão o copeiro e o padeiro do faraó, e eles estão discutindo ali sobre um sonho que eles tiveram, e José, ele interpreta qual era aquele sonho. De uma forma bem resumida, José, ele ganha confiança ali na prisão. José, ele interage com os presos, e aquilo que o Senhor tinha de precioso na vida dele começa a se manifestar. Então, José, ele diz que o copeiro, em cima da interpretação daquele sonho, de que o copeiro, ele iria ser enforcado, e que o padeiro, ele seria liberto. E um tempo depois, Faraó, ele tem um sonho, que o significado desse sonho, ele predizia 7 anos de fartura no Egito, e 7 anos de escassez. E ninguém é capaz de interpretar aquele sonho. E o copeiro,
ali do Egito, o copeiro que foi solto ali da prisão, na verdade o padeiro que foi enforcado, o copeiro foi liberto. O copeiro, ele lembra de José, ele lembra de que em uma determinada situação, em que eles se encontravam assim como o faraó, em que eles tiveram um sonho, José, ele interpretou aquele sonho. Queridos, e olha essa segunda história. Nós vemos uma consequência boa. Nós vemos uma consequência em cima de uma decisão. Nós vemos que Faraó, José é levado até Faraó, e ele interpreta o sonho, e Faraó, ele coloca José na posição de governador do Egito, na posição de que iria administrar toda essa situação de adversidade, queria administrar, queria governar diante dessa situação. E outro ponto que nós podemos observar aqui nessa segunda parte da história é que as bênçãos do Senhor, as bênçãos que foi desprezada por Esaú, a bênção que foi tão almejada por Jacó, ela trouxe consequências para a sua geração. Então nós vemos que através de José, em um período de escassez, Deus traz o livramento para a família de Jacó. Deus, ele provê o alimento em cima de uma situação que aos nossos olhos, José, ele foi vendido, José, ele foi injustiçado, José, ele foi traído pelos seus irmãos, mas tudo isso aconteceu. José, ele manteve as decisões corretas, e tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor ele fosse glorificado, para que a bênção do Senhor, que estava sobre a casa de Abraão, a casa de Isaac, a casa de Jacó, ela permanecesse sobre essa família. Então nós vemos que os irmãos de José, eles vão até o Egito buscar alimento, e nós vemos que ali o Senhor, ele traz à tona, o Deus Todo-Poderoso, ele traz à tona qual o propósito de tudo aquilo que José tinha enfrentado. José, ele se manteve correto nas suas decisões, e a consequência das decisões corretas dele foi ele ser colocado no lugar de honra, no lugar onde ele proveu o alimento para aqueles que traíram a vida dele. Ele proveu alimento para os seus irmãos, ele proveu alimento para o seu pai em uma situação difícil. Então, que nós possamos a cada dia entender que as decisões que nós tomamos, essas decisões, elas impactam no nosso futuro. Não troque aquilo que o Senhor ele tem de tão precioso para a sua vida. Não troque a bênção do Senhor por algo que é perecível, por algo que aos nossos olhos é apetitoso. Não troque aquilo que o Senhor tem, porque aquilo que o Senhor tem é muito além do que nós podemos imaginar. José, quando ele estava ali na prisão, ele não poderia imaginar que ele estaria numa posição tão elevada ali dentro do reino. Mas o Senhor, ele já conhecia todas as coisas. O Senhor sabia que aquela situação difícil era apenas um processo para que José, o propósito de Deus na vida de José, ele fosse cumprido. Então que todas as decisões que nós venhamos tomar, que sejam decisões tomadas no temor do Senhor, que sejam decisões tomadas com fidelidade, sabendo que por mais que a consequência aparente aos nossos olhos, de repente é uma consequência ruim naquele momento, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior. A bênção que o Senhor tem para cada um de nós é uma bênção grande. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é muito especial. Então que nós não venhamos desprezar, mas que nós venhamos nos apegar a cada dia na promessa que o Senhor tem para cada um de nós.
Que nós possamos a cada dia estar firmes na presença do Senhor. Que a cada dia decisões difíceis nós tomamos. E conforme eu iniciei, o fato de nós não tomarmos uma decisão, de nós não nos posicionarmos, já é uma decisão. Então que em todas as decisões que nós venhamos tomar, seja na sua área espiritual, seja na sua área ministerial, na sua área familiar, seja no seu local de trabalho, na sua área profissional, que todas as decisões que nós venhamos tomar, que nós possamos buscar a direção do Senhor, que nós possamos ser tementes ao nosso Deus, e saber que independente da situação, independente da consequência, a curto prazo que aquilo possa causar, nós possamos ter a confiança de que nós estamos lançando sementes e de que os frutos, eles serão colhidos para a honra e para a glória do Senhor. Então que nós possamos a cada dia estar firmes na presença do nosso Deus. Eu te convido, por gentileza, a se colocar em pé. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Queridos, essa manhã é uma manhã de decisão. Essa manhã é uma manhã em que, de repente, o fato de você falar eu não quero, isso é uma decisão que você está tomando. Mas, de repente, diante dessa palavra, diante dessa ministração, você hoje pode estar vivendo consequências de decisões erradas que você tomou lá no passado. Mas eu gostaria de te dizer para você que a bênção que estava sobre Abraão, a bênção que estava sobre Isaac, a bênção que estava sobre Jacó, ela está sobre até os dias de hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando nós vemos a descendência, nós vemos que essa bênção, ela se perpetuou. E essa bênção, você tem direito a essa bênção no dia de hoje. De repente você está cabisbaixo, de repente você está sofrendo, mas nessa manhã você pode tomar a decisão de rejeitar todo o seu passado, de rejeitar todas as decisões ruins que você tomou, que de repente tem impactado no que você tem vivido hoje, tem impactado no que a sua família tem vivido hoje. De repente você diz que as decisões que seus pais tomaram foi o que causou o que você está vivendo hoje, mas através do sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário, esse sangue, ele nos purifica, esse sangue, ele nos cura. Então gostaria que neste momento você colocasse a mão no seu coração, que neste momento, se tem algo uma decisão que você tem tomado, que você tem tido consequências ruins, eu gostaria que neste momento você curve a sua cabeça, você coloque a mão no seu coração e deixe o Espírito Santo ele fluir sobre a sua vida.